Bom, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Se você não sabe o que é biogeografia e por algum motivo caiu aqui de paraquedas, eu vou dar um resumo rápido do que ela é. Ela é uma ciência que estuda a distribuição dos seres vivos no tempo e no espaço. O que isso significa? Ela tenta entender por que determinada espécie está em determinado lugar e em que abundância isso acontece. Agora, eu já tendo explicado o que é a biogeografia de uma maneira bem resumida, eu vou falar a diferença entre a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica, que lembra que no início do vídeo eu falei que vai ser dividido em 3 tópicos? Esse é o primeiro. Dentro da biogeografia, tem 2 principais ramos, que é a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. A biogeografia ecológica, ela foca nos fatores atuais que determinam onde as espécies vivem. Ela tenta entender as relações do porquê que um organismo e um ambiente estão relacionados. E como que ela faz isso? Ela analisa o que mantém uma espécie em determinado lugar. Por que ela não vive em outro lugar senão aquele? Eu vou dar um exemplo. Imagina um peixe. Esse peixe vive num rio onde a água é gelada. Ele está ali porque ele melhor se adaptou a essa temperatura. Porque a alimentação dele depende de um organismozinho que só vive nesse lugar. Consequentemente, se o organismo que ele se alimenta só vive nesse lugar, esse peixe só vai viver nesse lugar. E essas condições explicam a distribuição presente da espécie, ou por que a espécie está naquele lugar hoje. Já a biogeografia histórica, ela analisa os fatores do passado que moldaram essa distribuição. Ela considera eventos geológicos, climáticos, evolutivos que ocorreram muitas vezes há milhões de anos. Voltando lá para o exemplo do peixe, imagina que os ancestrais dele, talvez, vivessem em um rio que se conectava a outros rios. Com o tempo, um processo geológico pode ter separado esses rios que se conectavam. Consequentemente, uma parte daquela espécie dos ancestrais desse peixinho ficou isolada. Quando uma espécie fica isolada, o que acontece é o processo de especiação, mas não necessariamente. A especiação também consegue acontecer na mesma área, porém é bem menos comum. Eu vou dar uma explicação breve dos tipos de especiação que tem, mas para uma conscientização. Tem 2 principais, que são a especiação alopátrica e a simpátrica. A especiação alopátrica é o modo de especiação mais comum que acontece. É como o exemplo da barreira geográfica. Ela separa fisicamente uma população, impedindo a reprodução entre 2 grupos. Já a especiação simpátrica é mais controversa. Ela acontece quando novas espécies se formam dentro da mesma área, o que parece meio contraintuitivo. Não precisa necessariamente de uma barreira física, que vai estar atuando para separar as duas. Então, como que elas se diferenciam sendo que elas estão no mesmo ambiente? Isso tem algumas causas, como o polimorfismo, que é um erro na divisão celular, que leva a um número anormal de cromossomos em um organismo. O que isso causa? Uma anormalidade, fazendo com que esse organismo só consiga se reproduzir com quem também tem essa normalidade. Então, mesmo que outros organismos daquela mesma espécie estejam presentes, eles não vão poder se reproduzir entre si. Tem outros fatores na simpatria, como a diferenciação de habitat ou recurso. Por exemplo, membros da mesma população começam a explorar diferentes nichos ecológicos, ou uma fonte de alimento dentro da mesma área. O peixinho A só come o insetinho A, enquanto o peixinho B só come o insetinho B. Mesmo que os 2 peixes façam parte da mesma espécie. Por isso é meio contraditório. Também tem outros tipos de especiação, como a especiação peripátrica, que ela é um subtipo da especiação alopátrica, onde ela acontece quando um pequeno grupo se separa de uma população principal e se isola numa nova área. Ou a especiação parapátrica, que acontece quando tem 2 populações da mesma espécie que ocupam áreas contíguas. O que é uma área contígua? É uma do lado da outra, mas ecologicamente distintas. Por elas estarem em áreas que estão em contato, é possível intercruzamento que gera híbridos. Um exemplo disso é uma espécie de grama, que aconteceu por causa que uma parte do território tinha uma maior concentração de metais, fazendo com que as gramas daquele território tivessem um período de floração diferente do resto,
fazendo com que elas não conseguissem se reproduzir entre si, por causa do período de floração. Agora que eu já dei uma geral sobre a diferença entre biogeografia ecológica, biogeografia histórica e também sobre os processos de especiação, eu vou ir para o segundo tópico, que é o significado de terra e vida evoluem juntos. O que esse termo significa? Ele expressa a ideia de que o planeta e os seres vivos estão em constante transformação e que essas mudanças acontecem de forma interligada. A questão é que não é necessariamente isso. Nessa ideia, quando o ambiente se altera, seja por mudanças climáticas, movimentação de placa tectônica, formação de novo ecossistema, a vida vai se adaptar. Mas, da mesma forma, as ações dos seres vivos, como a produção de oxigênio pelas plantas ou a formação de solos por organismos decompositores, também modificam o planeta. O que é verdade, mas nem sempre, por causa que ela não é perfeitamente sincronizada. Em alguns momentos, a Terra muda rápido demais para as espécies conseguirem acompanhar, e em outros a transformação na vida tem tão pouco impacto sobre o ambiente físico. Então, não é um veredito dizer que a Terra e a vida evoluem juntos. Da mesma forma que elas podem afetar de fato uma a outra, elas nem sempre vão afetar. Um exemplo disso é que existiram vários fenômenos da Terra num período onde a vida nem sequer existia. E bom, esse tópico foi mais rápido do que o primeiro, né? Mas a gente está indo para o terceiro tópico, que é processos que dificultam os estudos biogeográficos. Porque nem tudo são flores. Os estudos biogeográficos, eles têm muitos desafios, especialmente por causa dos processos naturais que alteram muito rápido o ambiente. Forças endógenas, tectonismo, eles podem mudar a posição dos continentes e criar barreiras geográficas que mudam completamente a distribuição das espécies. Isso vai acabar explicando por que algumas espécies em continentes diferentes vão possuir os mesmos ancestrais. E muitas vezes essas alterações drásticas causam dificuldades no trabalho de biogeógrafos porque elas alteram a paisagem, causam perda de registro e fósseis. Como que você vai determinar de onde veio o coco, por exemplo, sendo que o coco é uma planta que se dispersa pelo mar? Onde o coco surgiu, sendo que ele é presente no mundo todo? Aí eu vou entrar em outra teoria biogeográfica chamada dispersalismo, que ela tenta explicar a origem das espécies dizendo que elas partem de um ponto e vão para outros, o que a gente já viu anteriormente no vídeo que não necessariamente é desse jeito. Mas ele explica, por exemplo, o caso do coco, que a gente não sabe exatamente aonde o coco surgiu, por causa que ele se dispersou. Ela ocorre quando uma população sai de sua área original e vai para outra, gerando novas espécies. E o problema do dispersalismo é que ele atravessa barreiras biogeográficas, como o próprio exemplo do mar no caso do coco. E isso acaba dificultando o trabalho de quem está tentando entender de onde aquela espécie surgiu. Então, para compreender a biogeografia, não é só estudar os seres vivos, mas também entender as forças da Terra que influenciam continuamente esses seres vivos na história. De maneira resumida, a biogeografia revela como que a vida está profundamente ligada à história e às transformações do planeta. Entender essa relação é essencial para que a gente compreenda a origem, a adaptação e a distribuição da biodiversidade que existe hoje. É dessa forma que a gente consegue entender por que a ema e o emu que está na África são interligados. Então no vídeo a gente acabou passando pelos 3 tópicos, sendo eles a diferença da biogeografia ecológica e a biogeografia histórica, o significado de terra e vida evoluem juntos e os processos que dificultam os estudos biogeográficos. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui.